Ontem acabou mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e eu ainda não fiz aquele resumão que eu prometi pra vocês. Tô devendo, mas vou fazer. Mas vamos falar da 20ª rodada da Série B. Jogos aí de quinta até essa segunda-feira. Mas antes, peço o seu like aqui no nosso vídeo. Quanto mais likes tiver, mais o vídeo fica em alta aqui no YouTube e ajuda na divulgação. E a sua inscrição aqui no nosso canal ajuda demais no nosso crescimento também, beleza? Então vamos lá. Na tela aqui os jogos dessa 20ª rodada. O Coritiba vencendo aí a equipe do Vila Nova. Bom resultado do Coritiba. O Vila Nova não é um time fácil de ser batido. É um time que às vezes tem altos e baixos, né? Mas se tivesse vencido esse jogo, estaria perto aqui da zona de classificação, né? Então, resultado complicado, mas que o Coritiba foi lá e buscou. E segue aí na cola da equipe do Goiás pela liderança do campeonato, né? Grande resultado do Coritiba. Ferroviária vencendo a equipe do Remo, e a Ferroviária é um time de lua, né, velho? Às vezes ganha um jogo improvável, às vezes perde do nada, e é um time bem realmente também altos e baixos. Quando tava aí na zona do rebaixamento, resolveu ganhar do Remo, que quer entrar no G4, né? Só isso. E aí, na casa do Remo ainda mais, né? Então, o Remo, acho que é um resultado bem preocupante aí para o time do Remo, né? Perder em casa para um time da zona do rebaixamento, ainda mais 3 pontos deixados pelo caminho aí, pela equipe do Remo, né? Deve ter ficado pediada a torcida lá do Remo. O Operário vencendo a equipe do Criciúma, 1-0, o Criciúma que tem aí esse break, né, na sua arrancada, e o Operário dá uma recuperada aí na tabela de classificação, né, vai até os seus 26 pontos, olha o Criciúma onde fica aqui, né, 7º colocado. O Botafogo de Ribeirão Preto vence 2-1 a equipe do América. Também dá uma melhorada aí o time do Botafogo, sai da lanterna do campeonato e o América cada vez pior, né? O time do América fica com a mesma pontuação do próprio Botafogo, a mesma pontuação dos times dentro da zona do rebaixamento e a 1 ponto do lanterna. Time que recentemente estava na Série A, né? E sempre, quando vinha para a Série B, disputava acesso, né? Era sempre um time que estava buscando sempre esse patamar, né? De Série A, o acesso da B para A, né? Então, vem numa situação bem preocupante aí a equipe do América, né? Uma fase muito ruim da equipe e que pode ser trágico. O Amazonas empatando com a equipe do Goiás, Amazonas que volta para a lanterna do campeonato, né? Mas que, assim, como eu falo, é um time da zona de rebaixamento jogando contra o líder. Então, é um ponto que ele é muito importante para a equipe do Amazonas, né? Quando você joga contra os times lá de cima, os times lá de cima, por exemplo, são os favoritos, cara. Então, para esse jogo aqui, acho que o Goiás era até favorito para vencer essa partida. Mas que o Amazonas sofreu, né? Mas o que o Goiás, na verdade, sofreu contra o Amazonas e não conseguiu vencer esse jogo. Então foi um bom resultado aí para a equipe do Amazonas, se for olhar friamente, né? Mas que também é um resultado que prolonga essa sequência ruim da equipe do Amazonas e joga o time de volta para a lanterna. Mesmo assim, está 1 ponto só de sair da zona do rebaixamento, né? Então, é um ponto que pode fazer a diferença contra o líder lá do campeonato, que vai ser difícil qualquer time tirar ponto dele. Então, agora é o Amazonas, quando pegar o adversário ali mais acessível, algum duelo direto, não desperdiçar pontos, né? O campeonato do Amazonas não é contra Goiás, Coritiba, por exemplo. É contra o Botafogo, contra o próprio América, né? Contra os times que estão brigando lá entre si para escapar da zona do rebaixamento. Chapecoense fez 3-2 na equipe do CRB, mas que o jogo teve muito drama. A Chape abre 3-0 e o que parecia ser um jogo tranquilo ganha tons dramáticos, né? O time do CRB fez 2 gols aí no segundo tempo, consegue diminuir aí o prejuízo. Não sei se os 2 gols foram no segundo tempo, tá? Mas tomou 3-0 e fez 2 gols ali, conseguiu diminuir o prejuízo, mas que não conseguiu ir buscar o empate a equipe do CRB. Tinha ganho ali a última partida do Novo Horizontino, 4-0, conseguiu um empate contra a equipe do Cruzeiro, fora de casa pela Copa do Brasil, mas perde essa partida aí contra a Chapecoense. E agora vai para esse duelo contra a equipe do Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil, jogando em casa.
Então, aí o time do CRB, né? Novo Horizontino 1-1 contra a equipe do Avaí, mais um resultado negativo para a equipe do Novo Horizontino, né? Um time que já tinha perdido 4-0 para a equipe do CRB, agora ele perde 2 pontos em casa contra a equipe do Avaí e foram 5 pontos deixados pelo caminho nesses últimos 2 jogos, tá? 5 pontos que botariam o time com 40 pontos na liderança do campeonato. Mas que, claro, pegou adversários aí complicados, obviamente. Então o Novo Horizontino, se tivesse vencido essa partida, estaria com 38 pontos, a mesma pontuação dos líderes, pelo menos. Se pensar, ao invés de 1 ponto nos 2 jogos, 3 ou 4, estaria numa posição melhor aqui, efetivamente brigando pela primeira colocação. Mas agora tá ainda a mais de uma rodada longe da liderança, porque se Goiás e Coritiba perderem seus jogos e o Novo Horizontino ganhar, ele não passa ninguém, por causa da quantidade de vitórias, tá? Mas enfim, é um time que tá aí ainda com um campeonato bastante consistente e que é um dos favoritos ao acesso. O Avaí perde também a oportunidade de se aproximar, mas empatando fora de casa com o Novo Horizontino não é um resultado de todo ruim, né? Então temos aí mais um empate, mais 2 empates aqui também, né? Nesse domingo o Atlético Paranaense empatou com a equipe do Paysandu 1-1. Paysandu que deu uma bela de uma arrancada, mas que já deu uma brecada também ali, né? Já são 3 jogos sem vencer. E aí o time já desce algumas posições também. Então o time do Paysandu dá essa brecada, mas também agora já são vários jogos aí sem perder, né, sem derrotas, e que o time ainda segue vivíssimo nessa briga, né? Não tem ninguém que tá numa situação crítica. Tá todo mundo aí numa situação apertada, mas que é viável de escapar, certo? Dessa zona do rebaixamento. Já o Atlético Paranaense perde a oportunidade de escalar mais ainda a tabela. O Atlético é aquele time, né, velho? Ele tava lá no topo, daqui a pouco ele despencou de maneira preocupante. Depois conseguiu alguns bons resultados e quando parecia que ia brigar pelo acesso de novo, perde também, mais uma vez, desempenho e acaba estacionando aí no meio da tabela, né? Olha o Atlético aqui, vários jogos aí sem vencer, né? Então, a situação do Atlético tá complicada. Outro time que joga também a Copa do Brasil, o Atlético, contra a equipe de São Paulo, né? O Atlético teve seu primeiro empate contra o Atlético Goianiense. O Atlético que não tinha empatado com ninguém. Quer dizer, tinha sim. Tinha sim, eu que viajei. Mas agora também, quando começou a empatar, um monte de empate consecutivo, é por isso, eu tava na cabeça que não tinha nenhum empate, mas agora nas últimas 3 rodadas, 3 empates, né, do Atlético. Mas um time que, assim como o Paysandu tava numa grande arrancada, nessa sequência agora da Série B, né, e agora dá uma estacionada ali o time do Atlético, mas segue aí numa evolução, né, vários jogos também sem perder. E o Atlético Goianiense também não consegue engatar na temporada. Por último, aqui também ontem tivemos o Cuiabá vencendo a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda que entra na zona do rebaixamento, né, por conta da vitória da Ferroviária. E o Cuiabá se aproxima mais uma vez do G4, né, a Chapecoense aí com os seus 33 pontos por conta da sua vitória. Mantém ali a sua posição no G4, mas o Cuiabá segue ali de perto. Outros times também estão à caça. Mas que, cara, a gente, ultimamente, na Série B, tem visto um campeonato muito equilibrado. Mas agora, muito equilibrado ali em relação ao acesso, times trocando muito de posição. Inclusive, nesse ano, teve momentos em que era assim, você ganhava um jogo, você subia 4, 5 posições, né? Na briga pelo acesso. Você tinha alguns times que saíam da 8ª posição para entrar no G4 em uma rodada. Hoje isso não pode acontecer mais. Nem o próprio Remo na próxima rodada pode entrar no G4, porque não ultrapassaria a Chape no número de vitórias. Então a gente está tendo aí os times tendo pontuações um pouco mais distantes ali, né? Já vê aqui o Avaí 29, depois Vila Nova 27, aí Operário e Atlético 26, CRB 25. E a briga mais
acirrada, mais ferrenha, eu acho que está sendo em relação ao rebaixamento. Para fugir do rebaixamento. Os times estão com uma pontuação, estão melhorando suas pontuações, para falar a verdade. Né? A pontuação estava bastante baixa, agora já está melhorando, né, suas pontuações. Então, acho que vai ser um campeonato que vai ter emoção até o final, essa Série B do Campeonato Brasileiro, e vale a pena ficar de olho também nessa competição. Beleza, meus amigos? No mais, agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui também para dar uma forcinha, e é isso, pessoal, vamos que vamos, e até a próxima.